E se eu te contar que duas herdeiras de um dos coronéis mais poderosos do Brasil imperial abriram mão de toda sua fortuna, por amor a dois homens escravizados? Uma história real que abalou as estruturas de uma sociedade inteira e mudou dezenas de vidas para sempre. Hoje você vai conhecer a história mais emocionante e impactante de rebeldia, coragem e amor proibido que já aconteceu em uma fazenda brasileira. Prepare-se, porque essa história vai mexer com você. Mas antes de começar, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhuma história incrível como essa. Vamos lá! A fazenda Santa Helena erguia-se como um império de cana-de-açúcar sob o céu implacável do interior brasileiro, no ano de 1875. Coronel Augusto Mendes comandava suas terras com punho de ferro, os olhos acinzentados sempre vigilantes, a voz trovejante ecoando pelos canaviais onde dezenas de pessoas escravizadas trabalhavam do amanhecer ao crepúsculo. Sua reputação estendia-se por léguas, homem inflexível, devoto da ordem, guardião severo de tradições que o mundo começava a questionar. Mas havia algo que nem os olhos penetrantes do coronel conseguiam enxergar, o fogo silencioso que ardia no coração de suas duas filhas. Isabela, a primogênita de 23 anos, possuía a beleza altiva da mãe falecida e uma inteligência que incomodava o pai. Seus olhos castanhos observavam tudo com uma intensidade perturbadora, como se decifrassem segredos escondidos nas sombras da casa grande. Helena, 2 anos mais nova, era o oposto complementar, doce na aparência, mas com uma determinação feroz escondida sob sorrisos delicados. Ambas haviam sido criadas para serem damas da sociedade, destinadas a casamentos arranjados com filhos de fazendeiros vizinhos, futuras perpetuadoras de uma linhagem que o coronel considerava nobre. O que ninguém sabia é que há 6 meses, algo havia mudado na rotina meticulosa daquela fazenda. Tudo começou quando Isabela, durante uma de suas caminhadas solitárias pelo pomar ao entardecer, encontrou Miguel caído ao pé de uma mangueira, com febre alta e tremendo. Miguel era diferente dos outros escravizados, seus olhos negros carregavam uma profundidade filosófica, resultado das conversas furtivas que mantinha com o antigo capelão da fazenda, Padre Antônio, que lhe ensinara a ler escondido. Isabela, contra todas as convenções, levou-lhe água fresca e ervas medicinais por 3 noites seguidas, aproximando-se em segredo enquanto a fazenda dormia. Nas conversas sussurradas sob o luar, descobriu um homem de alma vasta, aprisionado em correntes que não conseguiam prender seus pensamentos. Helena, por sua vez, conhecera Rafael de maneira ainda mais inusitada. Certa manhã, ao explorar a biblioteca esquecida do avô, encontrou o jovem reorganizando livros por ordem alfabética, uma tarefa que o coronel lhe ordenara como punição por questionar ordens. Rafael, mulato de pele clara e porte atlético, havia sido comprado de uma fazenda vizinha após tentativa de fuga. Seus dedos longos manuseavam os volumes com reverência de quem reconhece tesouros. A senhora sabe que este livro de Machado de Assis fala sobre nós? Perguntou Rafael com ousadia surpreendente, apontando para um exemplar de contos. Helena, fascinada pela coragem daquele homem em falar com ela como igual, começou a encontrá-lo regularmente naquele refúgio de papel e tinta. Os encontros multiplicaram-se nas sombras. Isabela e Miguel conversavam no antigo estábulo abandonado, onde ela lhe emprestava livros proibidos e ele compartilhava histórias de resistência que ouvirá de africanos mais velhos. Helena e Rafael transformaram a biblioteca em seu santuário secreto, onde debatiam filosofia e sonhavam com mundos impossíveis. As irmãs não sabiam dos casos uma da outra, cada qual guardando seu segredo como joia preciosa e perigosa. Mas em uma fazenda onde cada olhar era vigiado, onde o coronel mantinha uma rede de informantes entre feitores e mucamas, era apenas questão de tempo até que a verdade eclodisse como tempestade devastadora. O que nenhuma delas imaginava era que o coronel Augusto Mendes guardava segredos muito mais sombrios que romances proibidos. Trancados em seu escritório pessoal, em um cofre de ferro forjado na Inglaterra, documentos amarelados contavam histórias de crimes que fariam até os homens mais cruéis recuarem. Mas esses papéis permaneciam escondidos, assim como o amor que florescia nos cantos escuros da fazenda. Por enquanto, a Santa Helena mantinha sua aparência de ordem perfeita, enquanto por baixo da superfície, revoluções silenciosas fermentavam, prestes a explodir e transformar para sempre o destino de todos aqueles que respiravam sob aquele teto. 3 meses se passaram desde os primeiros encontros, e o que começara como curiosidade transformará-se em algo muito mais profundo e perigoso.
Isabela já não conseguia passar um dia sem ver Miguel, sem ouvir sua voz grave recitando versos que memorizava dos livros que ela trazia escondidos sob o xales. Miguel, por sua vez, descobria em Isabela não apenas uma mulher bela, mas uma aliada na luta silenciosa contra as correntes que o aprisionavam. Nas conversas cada vez mais longas, ele compartilhava sonhos de liberdade, e ela, pela primeira vez, questionava o mundo que sempre aceitara como natural e imutável. Você sabe que isto é loucura, não sabe? Sussurrou Miguel certa noite, quando Isabela chegou mais tarde que o habitual, os cabelos soltos caindo sobre os ombros. Se seu pai descobrir, me matará. E você perderá tudo. Isabela aproximou-se, os olhos brilhando à luz da lamparina que trouxera. Então que eu perca. Porque descobri que tudo o que tenho não vale nada se for construído sobre o sofrimento de vocês. Foi a primeira vez que se beijaram, um beijo que carregava não apenas paixão, mas rebeldia, um ato revolucionário contra séculos de opressão e preconceito. Naquele beijo, dois mundos proibidos de se tocarem colidiram, criando faíscas que iluminariam o caminho para mudanças irreversíveis. Enquanto isso, Helena e Rafael desenvolviam um amor mais intelectual, mas não menos intenso. A biblioteca tornará-se seu universo particular, onde as palavras eram pontes sobre abismos sociais intransponíveis. Rafael revelou-se poeta, escrevendo versos em pedaços de papel que Helena guardava como relíquias. Se eu fosse livre, dizia ele, as mãos tremendo ao segurar os livros, escreveria a história do nosso povo, de nossas dores e nossas vitórias. Mostraria que estas correntes não definem quem somos. Helena, tocada por aquela dignidade que nenhum açoite conseguirá quebrar, prometeu a si mesma que ajudaria a tornar aquele sonho realidade, custasse o que custasse. Mas o amor, por mais puro que seja, deixa rastros. Joaquim, o feitor mais cruel da fazenda e homem de confiança do coronel, começou a notar mudanças sutis. Isabela sorria mais, seus passeios ao entardecer tornaram-se rituais intocáveis. Helena passou a trancar-se na biblioteca por horas, alegando estudos de piano e bordado que nunca apresentava resultados. Miguel, sempre calado e submisso, agora trabalhava nos canaviais com olhar distante, como quem guarda esperanças secretas. Rafael deixará de baixar os olhos quando alguém da Casagrande passava, um ato de pequena insubordinação que não passou despercebido. Uma tarde sufocante de dezembro, enquanto o coronel verificava os livros de contabilidade em seu escritório, Joaquim bateu a porta com urgência calculada. Coronel, preciso falar sobre assunto delicado, disse o feitor, girando o chapéu entre as mãos calejadas. É sobre as senhoritas. Tenho visto movimentos estranhos à noite. E dois dos negros andam diferentes, como se... O coronel ergueu os olhos, e o fogo que neles ardeu fez Joaquim engolir seco. Fale claramente, homem. O que você está insinuando? O feitor respirou fundo antes de soltar a bomba. Creio que suas filhas andam se encontrando com escravos, senhor. Miguel e Rafael. Já vi sinais, movimentos suspeitos. Não tenho certeza, mas... O silêncio que se seguiu foi mais aterrador que qualquer grito. O coronel Augusto Mendes levantou-se lentamente, cada músculo do corpo tenso como corda prestes a arrebentar. Suas mãos tremiam, de raiva, incredulidade, humilhação. As filhas que criará com tanto cuidado, destinadas aos melhores partidos da região, envolvidas com escravos? A simples possibilidade era uma afronta à sua honra, à memória de sua esposa, a tudo que construíra. Prove o que diz, ordenou com voz mortalmente calma, ou será você a sentir o chicote. Mas se for verdade, Deus tenha piedade de todos nesta fazenda. Naquela noite, Joaquim e outros dois capangas começaram a vigiar cada movimento das irmãs. Era apenas questão de tempo até que a verdade fosse exposta. E quando fosse, o inferno desabaria sobre a fazenda Santa Helena. Isabela, em sua ingenuidade apaixonada, ainda acreditava que poderia proteger Miguel. Helena confiava que sua discrição manteria Rafael a salvo. Nenhuma das duas sabia que o tempo de segredos e sussurros estava chegando ao fim, e que em breve teriam que escolher entre o amor e a sobrevivência, entre família e justiça, entre o mundo que conheciam e um futuro incerto e perigoso. A armadilha foi cuidadosamente preparada. Joaquim, com a malícia de quem conhece todos os cantos da fazenda, plantou informações falsas sobre uma suposta reunião de escravos fugidos na mata próxima, garantindo que o coronel e seus homens estivessem ocupados justamente no horário dos encontros secretos.
Era uma quinta-feira nebulosa de janeiro quando o plano entrou em ação. Isabela, confiando na rotina estabelecida, seguiu para o estábulo abandonado onde Miguel a esperava. Helena, pensando estar segura, trancou-se na biblioteca com Rafael para mais uma noite de conversas e carícias roubadas. Nenhuma das duas percebeu que eram observadas. O coronel, alertado no último momento pelo feitor, retornou silenciosamente à Casagrande com 3 homens armados. Sua primeira parada foi a biblioteca. A porta foi arrombada com um pontapé brutal que fez os livros nas prateleiras vibrarem. Helena e Rafael, abraçados próximos à janela onde liam poesia à luz de velas, separaram-se instantaneamente, o terror estampado em seus rostos. O que o coronel viu naquele momento foi suficiente para confirmar seus piores pesadelos. Sua filha, cabelos despenteados, com um escravo, em posição que sugeria intimidade imperdoável. Pai, não! Gritou Helena, posicionando-se instintivamente na frente de Rafael. Mas Augusto Mendes não era homem de ouvir súplicas. 2 de seus capangas agarraram Rafael, enquanto o terceiro segurava Helena que lutava ferozmente, gritando e chorando. Rafael não resistiu, sabia que qualquer movimento seria sentença de morte. Seus olhos, porém, mantinham-se fixos em Helena, tentando transmitir força e consolo enquanto era arrastado para fora. Você quer saber o preço da desonra? Rosnou o coronel para a filha, o rosto vermelho de fúria. Verá em breve. E sua irmã também. As palavras fizeram o sangue de Helena gelar. Isabela. Eles sabiam sobre Isabela também. No estábulo, Isabela e Miguel viviam os últimos momentos de paz antes da tempestade. Deitados sobre mantas velhas, conversavam sobre planos impossíveis, fugir para São Paulo, onde diziam que o movimento abolicionista ganhava força, começar vida nova onde ninguém conhecesse seus passados. Miguel acariciava os cabelos de Isabela, memorizando cada detalhe daquele rosto, como se pressentisse que aqueles seriam seus últimos momentos juntos. Prometa-me uma coisa, disse ele subitamente, erguendo-se sobre um cotovelo para olhá-la nos olhos. Se algo acontecer comigo, prometa que não desistirá de lutar. Prometa que usará sua liberdade para libertar outros. Antes que Isabela pudesse responder, a porta do estábulo explodiu em estilhaços. Joaquim e 2 homens invadiram o espaço, seguidos pelo coronel, que trazia Helena sendo arrastada pelos cabelos. A cena que se desenrolou foi de puro horror. Miguel foi espancado no chão enquanto tentava proteger Isabela. Ela gritou até a garganta arder, tentou intervir e foi jogada contra a parede pelo próprio pai. Vocês duas são a vergonha desta família, trovejou o coronel, cuspindo as palavras como veneno. Prostituindo-se com animais, manchando o nome dos Mendes. Sua mãe se reviraria no túmulo. As irmãs foram trancadas em quartos separados, com guardas na porta. Miguel e Rafael foram acorrentados no tronco da praça central da senzala, expostos para servir de exemplo. O coronel ordenou 50 chibatadas para cada um ao amanhecer, punição que poucos sobreviviam. A noite que se seguiu foi de agonia. Isabela socou a porta até as mãos sangrarem, seus gritos ecoando pela Casagrande. Helena, mais estratégica, forçou-se a manter a calma enquanto planejava. Sabia que tinham apenas até o amanhecer para salvar Miguel e Rafael. E foi naquelas horas desesperadas, vasculhando freneticamente os cantos do quarto em busca de algo que pudesse usar como arma ou ferramenta de fuga, que Helena lembrou-se de algo crucial. Meses atrás, quando ainda explorava a casa por curiosidade infantil, descobriram um compartimento secreto no escritório do pai. Na época, não dera importância, era apenas uma criança brincando de descobrir passagens secretas. Mas agora, com a clareza que o desespero traz, compreendeu que aquele esconderijo poderia conter algo importante. Algo que o coronel não queria que ninguém visse. Se conseguisse chegar até lá, se pudesse encontrar algo que lhe desse poder de barganha. Era uma chance minúscula, quase impossível. Mas era tudo que tinham. Enquanto os primeiros raios de sol começavam a clarear o horizonte, anunciando a manhã da execução, Helena formulava um plano desesperado que dependeria de coragem, timing perfeito e sorte absoluta. A guerra apenas começara, e o preço da derrota seria a morte de todos que amavam. O amanhecer chegou tingido de vermelho sangue, presságio do que estava por vir. Na senzala, Miguel e Rafael permaneciam acorrentados ao tronco, corpos já marcados pelos espancamentos da noite anterior. Ao redor, outros escravizados reuniam-se em silêncio forçado,
obrigados a testemunhar a punição que serviria de lição. Joaquim preparava o chicote, testando o estalo no ar com satisfação cruel. O coronel observava de sua varanda, aguardando que o sol nascesse completamente antes de dar início ao espetáculo de horror que restauraria sua autoridade abalada. Mas no terceiro andar da casa grande, Helena executava a parte mais arriscada de seu plano. Durante a noite, fingira ter um ataque de histeria, gritando e quebrando objetos até que a empregada Maria, uma senhora negra de confiança que conhecia as meninas desde bebês, fosse chamada para acalmá-la. Maria, sussurrou Helena quando ficaram sozinhas, você me conhece desde que nasci. Sabe que não sou como meu pai. Preciso de sua ajuda, ou Rafael e Miguel morrerão antes do meio-dia. Os olhos da velha Maria encheram-se de lágrimas. Ela conhecia Rafael desde criança, vira-o crescer depois que sua mãe morrera no parto de um filho do antigo feitor. Assentiu levemente. Maria criou uma distração, fingindo um desmaio no corredor, atraindo o guarda por tempo suficiente para Helena escapar. A jovem correu descalça pelos corredores, conhecendo cada tábua que rangia, cada caminho que evitaria encontros. Chegou ao escritório do pai com o coração batendo tão forte que temia ser ouvida. A porta estava trancada, mas Helena sabia onde o pai escondia a chave sobressalente, debaixo do vaso de porcelana chinesa no corredor, herança da avó. Com mãos trêmulas, abriu a porta e entrou no santuário proibido de Augusto Mendes. O escritório cheirava a tabaco e couro. Paredes forradas de estantes com livros de contabilidade, mapas da fazenda, troféus de caça. Mas Helena sabia exatamente onde procurar. Atrás do retrato da avó paterna, havia um compartimento secreto na parede. Empurrou o quadro de lado e encontrou o cofre de ferro. Problema: estava trancado com combinação. Lágrimas de frustração ameaçaram cair, mas ela forçou-se a pensar. Seu pai era homem de hábitos, de padrões. Tentou a data de nascimento da mãe falecida. Nada. Tentou a data de fundação da fazenda. O cofre permaneceu fechado. Do lado de fora, ouviu gritos, a punição começaria em minutos. Em ato de desespero final, tentou a própria data de nascimento, 15 de agosto de 54. O cofre emitiu clique metálico e abriu-se. Dentro, pilhas de documentos amarelados, escrituras, contratos. Helena começou a folhear freneticamente, sem saber ao certo o que procurava, mas confiando no instinto de que algo ali serviria de arma contra o pai. E então encontrou um conjunto de papéis que fizeram seu sangue gelar. Eram documentos de compra e venda de escravos, não da própria fazenda, mas de um esquema ilegal que o coronel comandava. Mesmo após a lei de 1850 que proibira o tráfico negreiro da África, Augusto Mendes continuará importando pessoas ilegalmente através de navios contrabandistas que atracavam na costa, revendendo-as para outras fazendas por preços exorbitantes. Havia recibos, nomes de cúmplices incluindo autoridades locais, juízes, delegados. Mais profundo na pilha, encontrou algo ainda pior: certidões de óbito falsificadas. Escravos que haviam sido mortos em sua fazenda e cujas mortes foram encobertas com suborno a médicos e oficiais. Entre eles, reconheceu nomes que ouvirá sendo mencionados na senzala: homens e mulheres que desapareceram após tentativas de fuga ou insubordinação. Helena sentiu náusea subir pela garganta. O homem que a criará, que levava a família à missa todos os domingos, que se vangloriava de ser exemplo de retidão cristã, era um criminoso dos mais sórdidos. Um assassino que lucrava com o sofrimento humano mesmo quando a própria lei, tão injusta quanto fosse, começava a limitar tais atrocidades. Com mãos tremendo, pegou todos os documentos que conseguiu carregar, enfiando-os dentro do corpete do vestido. Ouviu passos se aproximando no corredor. Não havia tempo de cobrir seus rastros. Correu de volta para o quarto por caminho diferente, chegando ofegante e suada. Maria ainda fingia estar sendo atendida no corredor, dando a Helena tempo de trancar-se dentro. Momentos depois, o guarda voltou e encontrou tudo aparentemente normal. Do lado de fora, o primeiro estalo do chicote rasgou o ar da manhã. Miguel gritou, um grito de dor animal que perfurou o coração de Isabela no quarto ao lado. Ela socava as paredes, rouca de tanto chorar. Mas Helena, segurando os documentos contra o peito, sentiu algo diferente de desespero. Sentiu poder. O poder da verdade. O poder de destruir o tirano. Agora precisava apenas encontrar a oportunidade certa de usar aquela arma. E sabia que teria que ser rápido,
Cada segundo que passava era mais uma chibatada rasgando a carne dos homens que amavam. A 15ª chibatada havia rasgado as costas de Miguel quando Helena finalmente conseguiu forçar a janela de seu quarto. O quarto ficava no segundo andar, altura perigosa, mas não mortal se caísse sobre os arbustos do jardim. Com os documentos amarrados com tiras de tecido rasgado da própria nágua e presos firmemente sob o corpete, respirou fundo e saltou. O impacto tirou-lhe o ar dos pulmões, espinhos dos roseirais rasgaram-lhe braços e pernas, mas estava livre. Cambaleando, correu em direção à praça central onde a punição acontecia. O que se seguiu foi uma cena que ficaria gravada na memória de todos os presentes. Helena, vestido rasgado, cabelos desgrenhados, sangue escorrendo pelos braços arranhados, irrompeu no centro da praça gritando: "Pare! Pare imediatamente ou denunciarei todos os crimes do coronel Augusto Mendes às autoridades da capital." O chicote parou no ar. Joaquim, surpreso, olhou para o coronel na varanda. Augusto desceu as escadas como touro prestes a atacar. "Volte para seu quarto antes que eu a faça açoitar também", rugiu. Helena, com coragem que não sabia possuir, firmou os pés no chão e gritou alto o suficiente para que todos na senzala ouvissem: "Eu tenho provas que você continuou o tráfico ilegal de escravos após 1850. Tenho documentos que provam assassinatos acobertados. Tenho nomes de autoridades cúmplices." Começou a puxar os papéis do corpete, erguendo-os no ar. "Se você tocar em mais um fio de cabelo de Miguel ou Rafael, enviarei tudo isso para o promotor público em São Paulo. Para os jornais abolicionistas. Para cada pessoa que possa destruir você." O silêncio foi absoluto. O coronel empalideceu, compreendendo que a filha não blefava. Ao redor, os escravizados assistiam com esperança contida, sem ousar respirar. Isabela, ouvindo os gritos da irmã, finalmente conseguirá quebrar o vidro da janela de seu quarto e gritava: "Eu também testemunharei. Denunciarei tudo que sei. Ambas o faremos." O coronel olhou para as filhas, depois para os homens acorrentados, depois para os documentos nas mãos de Helena. Estava encurralado. Décadas de crimes, de poder construído sobre sangue e ilegalidade, prestes a desmoronar pelas mãos de suas próprias herdeiras. "Vocês não têm ideia do que estão fazendo", disse finalmente, voz mortalmente calma. "Destruirão esta família. Ficarão sem nada. Serão repudiadas pela sociedade inteira. Nenhum homem de bem as aceitará." Helena deu um passo à frente, olhos ardendo com determinação. "Prefiro viver pobre e honrada do que rica sobre montanha de cadáveres. Prefiro o repúdio da sociedade que aplaude monstros do que a aprovação de hipócritas." Isabela, tendo finalmente escapado do quarto, chegou correndo e posicionou-se ao lado da irmã. Pela primeira vez, as duas se deram as mãos, unidas contra o pai. O coronel tentou negociar, prometeu libertar Miguel e Rafael, dar-lhes terras, dinheiro para irem embora. Mas Helena foi inflexível. "Não apenas eles. Todos. Você libertará cada pessoa nesta fazenda. Assinará as cartas de alforria hoje mesmo. E amanhã, iremos juntos à capital e você se entregará às autoridades, confessando seus crimes." Augusto Mendes riu, amargo. "Você acha que as autoridades se importam? Metade delas está naqueles papéis. Somos todos cúmplices no mesmo sistema." "Então exporemos todos", respondeu Isabela firmemente. "Um por um. Começaremos uma reação em cadeia que ninguém conseguirá parar. Enviaremos cópias desses documentos para jornais do Rio de Janeiro, de São Paulo, de cada capital provincial. O mundo está mudando, pai. A escravidão está com os dias contados. Você pode escolher ser lembrado como o criminoso que lutou até o fim, ou como o homem que finalmente fez algo certo." A batalha de vontades estendeu-se por horas. O coronel tentou subornar, ameaçar, apelar para sentimentos familiares. Mas as filhas permaneceram firmes, protegendo os documentos como escudo intransponível. Finalmente, ao cair da tarde, exausto e derrotado, Augusto Mendes cedeu. Com mãos trêmulas de raiva e humilhação, sentou-se à mesa que trouxeram à praça e começou a assinar cartas de alforria. Uma por uma, dezenas delas, libertando cada pessoa escravizada na fazenda Santa Helena. Joaquim e os outros capangas, percebendo o poder mudando de mãos, discretamente começaram a se afastar. Quando tudo terminou, o coronel levantou-se,
olhou para as filhas que destruíram seu império, e disse apenas: vocês venceram. Mas pagaram com meu amor para sempre. E afastou-se, um homem quebrado. Os meses que se seguiram foram de transformação radical. O coronel Augusto Mendes, fiel à palavra forçada, entregou-se às autoridades da capital, onde foi julgado pelos crimes documentados. O escândalo abalou a província inteira, dezenas de autoridades cúmplices foram expostas e removidas de seus cargos. Jornais abolicionistas de todo o Brasil publicaram a história das Irmãs Mendes, as herdeiras que abriram mão de fortuna para fazer justiça. A fazenda Santa Helena tornou-se símbolo de mudança possível, mesmo nos lugares mais improváveis. Isabela e Helena transformaram a fazenda em propriedade coletiva, onde as pessoas anteriormente escravizadas tornaram-se trabalhadores livres e assalariados, com direito à porcentagem dos lucros. Muitos partiram para começar vida nova em outras cidades, carregando suas cartas de alforria como tesouros preciosos. Outros escolheram ficar, agora trabalhando terra que lhes pertencia tanto quanto a qualquer um. Miguel tornou-se administrador da fazenda, usando a inteligência que as correntes haviam tentado sufocar. Rafael fundou uma escola na antiga senzala, ensinando a ler e escrever às crianças negras da região. O casamento das irmãs com Miguel e Rafael foi celebrado discretamente por um padre abolicionista que viera de São Paulo especialmente para a ocasião. Foi cerimônia simples, sem pompas, mas repleta de amor genuíno e significado histórico. Isabela usava vestido branco simples de algodão, Helena, um vestido azul claro. Miguel e Rafael, ternos modestos comprados com o primeiro salário que ganharam como homens livres. Maria, a velha empregada que ajudara Helena, chorou de alegria ao ver os meninos que ajudara a criar casando-se em liberdade. A sociedade local, como previsto, repudiou as irmãs completamente. Foram excluídas de bailes, festas, consideradas traidoras de sua classe. Antigos amigos da família viraram o rosto quando as viam nas ruas da cidade. Mas Isabela e Helena não se importaram. Encontraram nova comunidade entre abolicionistas, intelectuais progressistas, pessoas que viam além das fronteiras de cor e classe. A fazenda tornou-se ponto de encontro para ativistas que planejavam estratégias para acelerar o fim da escravidão no Brasil. O coronel Augusto Mendes foi condenado a 15 anos de prisão, mas cumpriu apenas 7 antes de falecer de pneumonia na cela úmida. Nos últimos meses de vida, recusou-se a receber visitas das filhas, morrendo sem reconciliação. Isabela chorou pela morte do pai, não pelo homem que ele se revelou ser, mas pela ideia do pai que um dia imaginara ter. Helena manteve os olhos secos, dizendo apenas: ele fez suas escolhas. Nós fizemos as nossas. Anos depois, em 1888, quando a Lei Áurea finalmente aboliu a escravidão em todo o território brasileiro, a fazenda Santa Helena celebrou como poucos lugares no país. Miguel, então com 40 anos, cabelos já grisalhos mas olhos ainda brilhantes de inteligência, abraçou Isabela enquanto lágrimas corriam por seus rostos. Vivemos para ver este dia, sussurrou ela. Seu sonho tornou-se realidade. Na escola, Rafael reuniu seus alunos, agora mais de 50 crianças de todas as cores, e leu com voz emocionada o texto da lei que finalmente transformava em realidade legal aquilo que a fazenda Santa Helena praticava há mais de uma década. Helena, segurando a mão de Rafael, olhou para o horizonte onde o sol se punha sobre os canaviais que já não eram mais campos de sofrimento, mas símbolos de recomeço. Pensou em todos que não viveram para ver aquele dia, nas mães que morreram separadas dos filhos, nos homens quebrados pelo chicote, nas mulheres violadas pelos senhores, em cada alma que pereceu sem conhecer liberdade. Esta vitória é deles também, disse baixinho. A fazenda Santa Helena prosperou de maneiras que o velho coronel jamais imaginaria. Sem a crueldade como base, com trabalhadores motivados por salário justo e dignidade, a produtividade aumentou. Mais importante que isso, tornou-se modelo inspirador para outras fazendas da região. Alguns fazendeiros, vendo que era possível prosperar sem escravidão, começaram gradualmente a libertar suas próprias pessoas escravizadas, oferecendo-lhes empregos e terras. A mudança era lenta, mas existia, como o rio que primeiro surge como fio d'água e eventualmente torna-se corrente irresistível. Isabela e Miguel tiveram 3 filhos, 2 meninas e um menino que cresceram conhecendo histórias de coragem de ambos os pais, aprendendo que amor verdadeiro transcende todas as barreiras artificiais que sociedades doentes criam. Helena e Rafael tiveram 4 filhos, todos educados na escola que o pai fundara,
todos destinados a carreiras que o avô materno consideraria impossíveis para descendentes de pessoas escravizadas. Um se tornou médico, outra advogada abolicionista, outro professor universitário, a mais nova, escritora que documentou histórias de resistência negra. As duas famílias viveram juntas na Casa Grande reformada, onde paredes que antes separavam senhores e escravos foram derrubadas literalmente, criando espaços abertos onde todos se reuniam para refeições, conversas, planejamento coletivo do futuro da fazenda. Maria, que viveu até os 92 anos, teve lugar de honra à mesa, suas histórias e sabedoria respeitadas por todas as gerações. Nos últimos anos de sua vida, já idosa mas ainda lúcida, Isabela escreveu memórias detalhadas daqueles dias revolucionários. O livro, publicado em 1901 com o título Correntes Quebradas, Memórias de uma Rebelião Necessária, tornou-se leitura obrigatória nos círculos intelectuais brasileiros. Historiadores estudavam o caso da Fazenda Santa Helena como exemplo de que mudanças radicais eram possíveis mesmo nos sistemas mais entrincheirados, desde que houvesse coragem para desafiar o status quo. Helena faleceu primeiro, aos 73 anos, cercada por filhos, netos e Rafael, que segurou sua mão até o último suspiro. Isabela seguiu 2 anos depois, Miguel ao seu lado sussurrando os mesmos versos que haviam compartilhado naquele primeiro beijo no estábulo abandonado, décadas atrás. Foram enterradas lado a lado no cemitério da fazenda, não no túmulo familiar dos Mendes, mas em área nova que criaram especificamente para todos que fizeram parte daquela comunidade revolucionária, sem distinção de origem ou cor. Décadas depois, no início do século XXI, a Fazenda Santa Helena ainda existia, transformada em museu e centro de estudos sobre história da escravidão e abolicionismo no Brasil. Estudantes visitavam os prédios preservados, caminhavam pelos mesmos caminhos onde Isabela e Miguel se encontravam às escondidas, viam a biblioteca onde Helena e Rafael descobriram amor através das páginas. Liam os documentos originais que Helena roubara do cofre do pai, agora protegidos em vitrines climatizadas, testemunhos tangíveis de coragem que mudou destinos. A história das irmãs Mendes era contada e recontada, inspirando novas gerações a questionar injustiças de seu próprio tempo, a escolher consciência em vez de conforto, amor em vez de preconceito, coragem em vez de conformismo. Porque no final, aquela história não era apenas sobre 2 mulheres e 2 homens que desafiaram um sistema desumano. Era sobre a capacidade humana de transformação, sobre como o amor verdadeiro pode ser força revolucionária, sobre como até os impérios mais brutais podem ser derrubados quando pessoas comuns decidem que não mais tolerarão o intolerável. E na entrada do museu, uma placa de bronze trazia citação de Rafael, extraída de um de seus poemas: as correntes podem prender os corpos, mas jamais conseguirão aprisionar a dignidade humana. E quando amor e justiça se unem, nenhuma fortaleza de opressão permanece de pé. Abaixo, em letras menores, outra frase, atribuída a Isabela: escolhemos amor sobre herança, verdade sobre tradição, humanidade sobre preconceito. E não nos arrependemos de nada. O sol continuava nascendo sobre os antigos canaviais da Fazenda Santa Helena, agora transformados em áreas de preservação ambiental e agricultura sustentável. E a cada amanhecer, era como se a Terra Herself celebrasse a memória daqueles que provaram que mesmo nos lugares mais escuros, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, a luz da dignidade humana pode prevalecer. Que revoluções não precisam sempre de exércitos ou violência. Às vezes, começam com sussurros de amor em estábulos abandonados, com livros lidos em bibliotecas escondidas, com 2 mulheres corajosas que decidiram que algumas coisas são mais importantes que conforto e aprovação social. A história terminava, mas seu legado permanecia eterno, lembrando a cada nova geração que o amor verdadeiro não reconhece fronteiras, que a justiça vale qualquer sacrifício, e que cada um de nós tem poder de escolher que tipo de ancestral queremos ser para aqueles que virão depois.